Olá, turma! E aí, tudo certinho com vocês? Lembra que na aula passada a gente ficou nos exercícios e faltou terminar? Então, hoje eu trouxe mais exercícios para a gente exercitar. Lembrando que em matemática a gente só aprende exercitando, tá certo? Então, vamos lá. Olha aí, a nossa quinta questão, ela diz o seguinte. Comparar as frações seguintes utilizando os símbolos maior que ou menor que. Tá certo? Então, vamos lá. Na minha letra A, eu tenho o seguinte. Eu tenho 5 sobre 7 e tenho 3 sobre 7. Não é isso? Ele quer que a gente faça o quê? Quer que compare as frações. Ele quer saber qual dessas duas frações é maior, tá? Lembrando que eu disse a vocês o seguinte na aula passada. Quando o denominador for igual, fica mais fácil a gente identificar qual fração é maior, não é isso? Vê só. Então, nesse meu exemplo aqui, na letra A, eu tenho o meu denominador 7 e 7. Eles são o quê? Iguais. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos esquecer aqui, os meus denominadores e vamos só olhar aqui, 5 e 3. Quem é maior, o 5 ou o 3? 5, não é isso? Então, 5 sobre 7 é maior do que 3 sobre 7, ok? Na minha letra B, eu tenho o seguinte, eu tenho 12 sobre 13 e tenho 10, aqui 10 sobre 13, não é isso? Essas minhas duas frações para eu comparar qual é maior. Lembrando que eu já expliquei para vocês o seguinte, quando o denominador for igual, fica mais fácil a gente ver qual fração é maior que a outra, não é isso? Então, aqui eu tenho, 12 sobre 13 e 10 sobre 13. Vamos esquecer os meus denominadores? Eu tenho quem? Eu tenho 12 e tenho 10. Quem é maior? 12 ou 10? Logo, quem? O 12, não é isso? Então, 12 é maior. 12 sobre 13 é maior do que 10 sobre 13, ok? Na minha letra C, eu tenho o seguinte, eu tenho 3 quartos e tenho 2 quintos, não é isso? E agora, os meus denominadores são o quê? Diferentes. Eu expliquei também aqui para vocês o seguinte, que quando os denominadores forem diferentes, nós vamos pegar o denominador de uma fração, o denominador da outra fração e vamos multiplicar pelo numerador e pelo denominador. Vocês estão lembrados do que eu falei para vocês? Então aqui, eu vou pegar esse meu denominador 4 e vou multiplicar aqui, por 2 e por 5, ok? Vou pegar esse meu denominador 5 e vou multiplicar aqui, por 3 e por 4, tá? Lembrando que o número que eu multiplicar o numerador, logo eu tenho que multiplicar o meu denominador. Professora, por que fazer isso? Porque nós vamos igualar os denominadores para assim a gente identificar qual fração é maior que a outra, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar... Quando eu fizer a multiplicação, eu vou colocar aqui, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Ok? Nessa minha outra fração aqui, eu tenho 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Olha aí. O que foi que eu achei? Eu achei os meus denominadores iguais, não é isso? Igualei os meus denominadores. Agora que eles estão iguais, vai ficar mais fácil eu identificar qual fração é maior que a outra. Que eu já disse a vocês o seguinte, quando os meus denominadores forem iguais, a gente esquece os denominadores e observa só os numeradores. Vamos lá? 20 e 20, não é isso? São iguais, Vou esquecer eles e vou ver, Eu tenho 15 e 8. Quem é maior? 15, lógico que é maior que 8, né? Então, 15 sobre 20 é maior do que 8 sobre 20, não é isso? Então, isso implica dizer que, vou colocar aqui, 3 quartos é maior do que 2 quintos, ok? E a minha letra
D. Na minha letra D, eu tenho o seguinte. Eu tenho 3 sobre 10 e tenho 5 sobre 6. Não é isso? Mais uma vez, os meus denominadores, eles são o quê? Diferentes. E para identificar qual a fração é maior que a outra, nós vamos fazer o quê? Igualar os meus denominadores. Então, vamos aqui, ó. Eu vou pegar o meu denominador de uma fração e vou multiplicar pela outra, não é isso? O denominador da minha outra fração e vou multiplicar pelo numerador e o meu denominador, ok? Então, vamos lá, ó. 3 vezes 6, 18, 10 vezes 6, 60, 5 vezes 10, 50 e 6 vezes 10, 60. Olha aí, ó. Igualei os meus denominadores, não foi isso? Mais uma vez, simples, né? Ó, vou esquecer aqui, ó, os meus denominadores. Esqueci. E eu tenho quem? Eu tenho 18 e 50. Quem é maior? O 50, não é isso? Então, ó, aqui, ó. 18 sobre 60 é menor do que 50 sobre 60, não é isso? Então, isso implica dizer que 3 sobre 10 é menor do que 5 sobre 6. Então, vê só, pessoal. Muitos alunos perguntam a mim, professor, eu fico tão confuso na hora que eu vou usar o sinal de maior que e o sinal de menor que. Tá certo? Sempre se confundem. Mas eu vou dizer a vocês agora que vocês vão colocar uma observação que vocês nunca mais vão esquecer. Tá certo? Toda vez que vocês forem usar, responder qualquer questões que tenham o símbolo de maior que e menor que, fazer comparações, vocês sempre vão lembrar de um leão. Tá certo? Ó, um leão. O leão, ele sempre vai ficar com a boca dele aberta para o maior número, não importa qual seja. O leão sempre vai estar com a boca aberta para o maior, tá? Então, o quê? Nós vamos sempre pensar, o leão está com a boca aberta para o maior número. Vê só, vem aqui comigo. 5 sobre 7 é maior do que 3 sobre 7, não é? Olha aqui a boca do leão aberta, ó. Tá certo, ó? Maior, ok? Ó, 12 sobre 13 é maior do que 10 sobre 13. Olha aqui, ó, está aberto para onde? Para o número maior, tá? 3/4 é maior do que 2/5. Olha aqui, ó, o sinal aberto. Deixa eu apagar aqui para ficar, vocês verem melhor. Aberto para o número maior. E aqui, ó, 3 sobre 10 é menor do que 5 sobre 6, certo? É menor, então tá fechado. Está aberto para onde? Para o número que é maior, tá certo? Tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer toda vez que for usar o símbolo de maior que e menor que, ok? Nessa minha sexta questão, eu tenho o seguinte, ó. Vem aqui comigo. Observando a figura abaixo, responda. Represente as figuras através de uma única fração, tá? Então, que fração vai ser essa? Uma única fração. Vamos supor que aqui eu tenho uma barra de chocolate, né? Vamos ver quantas partes eu dividi essa minha barra de chocolate. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é isso? 9 partes. Então, 9 partes. Então, o meu todo vai ficar onde? No meu denominador. 9. Ok? Vê só. Dessa minha barra de chocolate eu peguei quantas partes? Vamos ver aqui a quantas partes eu tenho pintadas, né? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 sobre 9, não é isso? 7 nonos. Ok? Então, represente as figuras através de uma única fração. Então, está aqui a minha única fração, 7 sobre 9. Na minha letra B, eu tenho o seguinte. Esta fração é maior, menor ou igual ao inteiro, né? Então, vê só. 7 sobre 9 é o quê? Ela é menor do que o número inteiro, não é? Se eu dividir 7 dividido para 9, eu vou ter o quê? 0,7. Então, ela é o quê? Menor, tá? Na minha letra C, eu tenho o seguinte. Que nome se dá a esta fração? Então, que fração é essa? Ela é uma fração própria ou ela é uma fração imprópria? Ela é uma fração própria, não é isso? Por que ela é uma fração própria, pessoal? Expliquei aqui para vocês.
Porque o meu numerador, ele é menor do que o meu denominador. Não é isso? Ok? E na minha letra D, transforme esta fração em um número misto. Vê só, essa minha fração, ela é uma fração que? Ela é uma fração própria. Na fração própria, eu posso transformar ela em um número misto? Não, eu só posso transformar em um número misto quando a fração ela é o quê? Imprópria. Ok? E o que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Ok? Certinho? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Então, aqui, ó, na minha questão 7, eu tenho o seguinte. Represente a figura em uma fração irredutível, tá? Então, vamos supor que eu tenho essa minha barra de chocolate e eu dividi essa minha barra de chocolate em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5. Não foi isso? Então, aqui eu tenho, ó, o meu todo vai ser quem? 5. Essa minha parte eu peguei quantas partes? 1, 2, 3. Foi isso? Então, agora aqui eu tenho, ó, 3 quintos. Nessa minha questão, ele pede o seguinte. Ele quer que eu transforme ela em uma fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? Estão lembrados que eu também expliquei aqui para vocês? A fração irredutível é quando elas têm o quê? Divisores em comum. Tanto o numerador quanto o denominador, eu ter um divisor em comum, ok? Ou ele ser divisível, não é isso? O denominador, o numerador com o denominador, ok? Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 3 quintos. Ela já está em uma fração irredutível, não é isso? Já está uma fração irredutível, não tem como eu dividir. Por quê? Lembra que eu também já falei para vocês? Ele é o quê? Um número primo, o 3 e o 5. Só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, não tem mais como dividir, ok? Então, ela já está em uma fração irredutível, ok? Então, vamos lá agora. Ó. Na minha 8ª questão, eu tenho o seguinte. Numa festa de aniversário, havia 20 bolas cheias, mas 4 estouraram. Que fração irredutível pode representar as bolas estouradas? Não é isso? Então, eu tenho o seguinte, ó. O todo, quantas bolas tinha nesse aniversário, né? Tinha o quê? 20 bolas, não foi isso? E estourou quantas? 4. Então, eu tenho 4 sobre 20, né? Isso é a quantidade de bolas. No total da festa, eu tinha quantas bolas? 20 bolas e estourou quantas? 4. Só que ele quer que transforme em uma fração irredutível. E nós já sabemos que a fração irredutível nós temos que simplificá-la, né? Ou dividir. Aqui não dá para dividir o numerador com o denominador, mas dá para simplificá-la. Por quê? Porque eles têm divisores em comum, não é verdade? O 4 aqui eu posso dividir por 2, não posso? Como eu também posso dividir 20 por 2, não é? Então, ó, 4 dividido por 2, 2. 20 dividido por 2, 10. Eu encontrei 2 sobre 10. Mas ainda não está uma fração irredutível. Por que não está uma fração irredutível? Porque o numerador 2 e o denominador 10, eles ainda possuem divisores em comum, não é? Então, aqui eu ainda posso dividir, ó, por 2 e dividir por 2, ok? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. 2 dividido para 2, 1. E 10 dividido para 2, 5. Encontrei 1 quinto, não é isso? Não tem mais como dividir eles, não é? Já encontrei a minha fração irredutível, ok? Bem, pessoal, e finalizando as nossas atividades, eu recebi o vídeo aqui da aluna Cindrele Ketley de Lima, do 6º ano E, lá do Colégio Josefa Álvares, né? Ela fez a nossa aula prática que eu pedi e ela aqui, ó, fez com a maçã, tá certo? Vamos ver um pouquinho aqui de Cindrele. Eu
partir essa maçã em 8 pedaços e comi 4/8 dela. E também recebi o vídeo da aluna Tamires Victoria Ribeiro, também do Colégio Josefa Álvares, do 6º ano E, onde ela também fez a aula prática utilizando uma laranja, né? Vamos ver um pouquinho da aluna Tamires. Oi, professora Carla, meu nome é Tamires e hoje eu vou fazer fração com uma laranja. Então, primeiro eu vou cortar minha laranja aqui no meio. Então, vou cortar ela aqui no meio. E pronto, cortei minha laranja no meio. Então, vamos dizer que em cima tem o número 1, que é o numerador, e embaixo tem o número 2, que é o denominador. O número 2 está dizendo quantas partes da minha laranja foi partida no meio. E o de cima, quanto eu vou pegar, que no caso vai ser o número 1. Então, agora eu vou partir aqui a laranja no meio. Aqui, e vou partir também nesse meio aqui. Pronto. Então, de baixo, que é o denominador, tem 4 partes, que é quanto a minha laranja foi dividida. E digamos que em cima tem o número 2, que é quantas partes eu vou pegar a minha laranja. Então, professora, essa aqui foi a minha fração sobre a laranja. Um beijo e até a próxima. E nós também recebemos aqui uma receita enviada pela aluna Maria Letícia, lá do 3 de agosto, ó, onde a receita, ela disse que foi a avó dela que fez um bolo, e a receita aqui toda em forma de fração, ó. Pelo que nós observamos aqui na receita, nós temos, ó, 2,5 xícaras, não é isso? De açúcar. Nós temos 3/4 de uma xícara de óleo. Nós temos aqui também, ó, 3/4 de xícara de chocolate, não é isso? Então, ó, muito obrigada, aluna Maria Letícia. E ela mandou esse bolo aqui pra gente, ó. Não precisava, Maria Letícia, muito obrigada, tá? Vou dividir aqui esse bolo que você mandou pra gente aqui, dividir em partes iguais, tá certo? Como para o pessoal da produção. Todo mundo gostou muito, viu? Nosso lanche de hoje foi garantido aí pela aluna Maria Letícia. Muito obrigada, viu, meu amor? E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática. Beijo, tchau!